nós vamos iniciar mais um ciclo de meditações e esse novo ciclo está relacionado ao livro Momentos de Saúde e de Consciência de Joana de Ângeles. Joana, em suas obras psicológicas, sempre nos apresenta a meditação como um recurso, uma ferramenta de autoconhecimento, portanto de autotransformação. Os nossos exercícios meditativos, eles terão como objetivo harmonizar o nosso equilíbrio psíquico, emocional e orgânico, despertando em nós a consciência para uma saúde integral. Para os 11 exercícios que se darão, nós escolhemos a meditação Mindfulness ou meditação da atenção plena e nós vamos também complementar a nossa meditação com algumas frases, com algumas afirmações que estão na introdução de cada capítulo do livro de Joana. A meditação Mindfulness, ela foi sistematizada por Jon Kabat-Zinn, que é um médico americano, no final da década de 70. Ele então utiliza a meditação fora do contexto religioso, ele traz para o contexto médico-científico e ele então sistematiza todos os processos e as bases da meditação, mas sem que ela apresente ali o caráter religioso. A meditação Mindfulness, ela é uma meditação que usa como âncora a respiração para nos manter no momento presente. Jon Kabat-Zinn, ele usa a seguinte definição para meditar. Meditar é prestar atenção de forma intencional, sem julgar. Ou seja, é prestarmos atenção, é estarmos presentes, observarmos o que está acontecendo no momento presente. Fazer isso de maneira intencional, nós retiramos um tempo para observarmos, nós retiramos um tempo do nosso dia para sentarmos, fecharmos os olhos e usarmos a respiração como âncora para estarmos no momento presente e fazermos essa observação de maneira intencional, sem julgamento. Sem julgamento, porque nós não vamos rotular de agradável ou desagradável, de bom ou de ruim, toda a experiência que nos visitar naquele momento de observação. Nós vamos acolher todas as experiências, qualquer que surja, sempre com uma abertura de imparcialidade, mas de receptividade, para que a experiência possa se desenrolar, possa se desenvolver e nós possamos então observar tudo isso como uma testemunha de todos esses fenômenos. Isso trabalha a desidentificação. Isso aos poucos vai nos ajudando a percebermos que nós não somos os fatores externos, nós não somos o corpo físico, nós não somos os pensamentos, as emoções ou as sensações físicas, né? Nós somos a consciência que observa todos esses processos. E a meditação ajuda muito nessa ampliação da consciência. Mindfulness utiliza a respiração como âncora, então nós vamos, nos exercícios meditativos, buscar um lugar tranquilo, nós vamos sentar de maneira ereta, com a coluna ereta, nós vamos apoiar os pés no chão e nós vamos colocar os nossos olhos nessa posição fechada ou semi-cerrada e aí nós vamos observar os nossos pensamentos, as nossas emoções ou tudo que surgir sem o julgamento, sem a atividade mental. É muito importante que nós observemos 3 aspectos. O primeiro é o da abertura. Esse aspecto da abertura é justamente eu estar com a mente aberta para essas experiências que me visitam, não só as experiências físicas externas, né, das sensações físicas, mas principalmente para as experiências do meu mundo íntimo, que são os pensamentos e as emoções. Essa abertura, quando nós praticamos na meditação, ela também nos ajuda a estarmos mais abertos na nossa rotina, de um modo geral, na nossa vida, para a vida, para o que quer que surja da vida. Nós
nos relacionamos com a vida de maneira muito mental. Nós verbalizamos, conceituamos, nós definimos, nós rotulamos, nós temos preconceitos, nós comparamos, nós julgamos, nós censuramos. Quase que o tempo inteiro nós estamos operando nesse mundo mental que nos impede de perceber, sentir e experienciar a vida de maneira mais direta. A meditação, ela vai trabalhar isso e vai nos ajudar a nos distanciar dessas identificações que nós fazemos, que nós somos as coisas, aquilo que possuímos, seja o corpo, seja os objetos, ou as emoções, os pensamentos, né? E ela vai nos ampliar a consciência para esse psiquismo maior, divino, que nos habita. Ela vai nos ampliar a consciência para a nossa verdadeira natureza básica. Outro elemento importante que a meditação da atenção plena também nos ajuda a trabalhar é essa regulação das emoções, porque quando nós observamos e não nos identificamos com elas, fica muito mais fácil de nós trabalharmos a autorregulação, a não reatividade, ou seja, nós desacionamos muitos dos nossos padrões, dos condicionamentos, e nós passamos a responder às demandas da vida de maneira mais equilibrada, mais consciente, sem precisarmos estar no modo reativo de impulsividade, né, de apego ou de aversão às coisas. O terceiro elemento que a meditação nos proporciona é nós nos abrirmos numa curiosidade ao desconhecido, ou seja, perceber o que é a nossa verdadeira natureza vai nos abrir para esse mundo do desconhecido. Então nós vamos perceber que o nosso mundo íntimo ele é formado por diversas paisagens, há o vale, há o deserto, há a montanha no nosso mundo íntimo. Às vezes nós estamos no deserto, às vezes nós estamos no cume da montanha, às vezes nós estamos no vale, e nós vamos verificar, explorando esse desconhecido do nosso mundo íntimo, que todos esses estados, eles são impermanentes. Nós vamos descobrir que esses estados, essas paisagens íntimas, elas surgem, mas elas também se desfazem. Elas não têm permanência. A permanência é a consciência que observa. A permanência é esse psiquismo, esse eu divino, esse self, né? Esse eu superior, como muitas vezes a gente chama, que é capaz de observar e de se desvincular, de se desidentificar de todos esses fenômenos. Essa possibilidade de explorar esse desconhecido com mais curiosidade, com mais receptividade, vai nos fazer mais conectados com a nossa dimensão divina, com o eu divino que nos habita. E esse psiquismo divino, ele vai poder se expressar um tanto mais, porque o ego, quando ele se torna mais saudável, mais equilibrado, ele se torna, digamos assim, mais transparente. Então ele dá mais espaço para que o eu divino se manifeste, se expresse no mundo. As 11 meditações vão ter como objetivo esse ampliar da nossa consciência, essa expressão maior do psiquismo divino em nós, de ouvirmos mais, de estarmos mais atentos a essa dimensão mais profunda do nosso eu. Nós vamos explicar que para praticar as meditações nós precisamos de um local mais adequado. Então, nós podemos escolher um local na nossa casa para fazer essas práticas meditativas. Vamos sentar de maneira ereta, com a coluna ereta, os pés apoiados no chão, isso para evitar adormecer ou torpor. E principalmente, todas as vezes que a nossa mente divagar, nós vamos gentilmente respirar e prestar atenção na respiração. Ou seja, a respiração é a âncora que vai nos trazer para o momento presente todas as vezes que nós nos perdermos absortos nos nossos pensamentos de preocupação ou de planejamento ou
qualquer pensamento que surja, nós estaremos então prontos para retornarmos ao momento presente usando a respiração como âncora. É muito importante nós levarmos essa prática sem que ela seja uma obrigação, mas podermos ao longo do dia fazermos pequenas pausas, apenas ancorando na nossa respiração no momento presente. Isso também vai facilitar muito o nosso processo meditativo. Nós precisamos de alguns elementos que são muito importantes. A vontade de realizarmos, a disciplina, de termos esse compromisso que não é com os outros, que é um compromisso conosco, e principalmente o esforço de mantermos a nossa prática para nós alcançarmos os resultados possíveis. Ele requer de nós um certo tempo, mas nós podemos incorporar também no nosso dia a dia essas práticas. Então, estejamos prontos para os 11 exercícios que virão. Aproveitemos a nossa prática como um recurso maravilhoso de autoconhecimento.